categoria de base. Olha aí, José Mais Caetano. Opa, foi totalmente cagado. Mais um, Guilherme. Tamo junto, mais um, filhão. Mais um categoria de base. E hoje, mais que especial aí, o nosso episódio. Semana tá complicada, muita coisa. Estamos indo. Mais um programa aí, segue intacto. A figura de Pepe Mujica. Pepe Mujica. Mais uma semana. Se você tá acompanhando esse podcast semanalmente, você sabe que nós estamos aqui numa contagem regressiva pro nosso Mujica partir dessa forma melhor. Ainda bem que ele ainda não foi, tá aqui com a gente com o seu Fuquinha fazendo a festa. Um guerreiro inspirador, né? Na mesma Mujica e suas frases. Não, tá louco. O Mujica é brabo, mano. E ao mesmo tempo que nós estamos vivendo isso aí, nós estamos vivendo o Lula, a aprovação dele foi pro caralho. Nossa, tá despencado, hein? Puta merda, foi pro vinagre. Acho que nem ele achava que ia ser tão... Que ia ser num período tão rápido, né? Acho que ele imaginou que poderia acontecer isso próximo do último ano, mas já foi antes, né, cara? Bem antes, cara. Tá uma descida assim, absurda. Até teve um advogado lá já que meteu a boca que era do PT. Então, assim, tá o que eu recomendo pro Lula. O bagulho tá louco, hein? Lula, o que eu recomendo pra você, do fundo do meu coração, irmão, quando você vê que a aprovação tá baixa, você não vai e não adquire, não presta atenção nessa aprovação. Faça igual o café. O café tá caro, não compra esse café. A aprovação tá baixa, não leva essa aprovação em consideração. Porque pra ele salvar toda a história dele, cara, ele tem que meio que dar um cavalo de pau agora. É um cavalo de pau que ele precisa dar e seguir um outro rumo que, velho, não sei se o velho tem força não, meu. Eu não sei se o velho tem força. Tá duro, tá dureza. Pra dar o cavalo de pau, com certeza, acho que ele não tem mais essa habilidade. Pra Janja ele tem. Ô, louco, mano. Mas aí, em contrapartida, enquanto um precisa dar um cavalo de pau, Bolsonaro aí tomou um cavalo de Troia, né? Tomou um cavalo de Troia. Lindo. Caralho, o PG tá milhão, hein? Tá lindo. E mas é isso, né, cara? Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos aguardar. Próximos capítulos aí dessa história aí. Dedé e o comando maluco, né? Bem isso. Tá indo puxar uma canina aí, o nosso... Tá rumo. Saudade do nosso capitão, né? Então. Saudade que dá do nosso capitão. Tem que exigir o nosso Mandela, né? O Bolsonaro é o nosso... E nós estamos com um convidado mais especial hoje, sem mais delongas aí. Por gentileza, apresente, faça as honras. Meu velho, é assim, a gente... Ele começou no kart, né? Ele começou no kart. Cara, esse convidado... Olha, o cara faz muita coisa, meu irmão. É muito louco como a classe trabalhadora, ela não é só uma coisa, né? Eu acho que isso acho que é o próprio sistema capitalista que ele quer desenhar que a pessoa é uma coisa só, né? E a gente não é, a gente é multi, né? A gente é artista, a gente faz... trabalhos manuais e não sei o quê, então... transcende, né? Esse convidado, ele, além... Ele faz várias coisas, né? Ele vem numa origem muito, acho que, da música, mas ele sempre foi um ativista, assim, né? Ativista principal é o ouvinte aqui nosso, né? Isso, ele veio como um ouvinte, né? E a gente pode ver você que acompanha o canal também, se quiser participar, a gente bate um papo, é sempre possível quem é nosso próprio acompanha vir aqui do outro lado, né? Sim. E ele veio conversar para participar, que ele tem alguns assuntos interessantes aí sobre política, luta, militância, esquerda brasileira, e projetos próprios aí que aconteceram. O principal, né? Que são muitos... Isso, Forró pela Democracia, que a gente tá aqui na nossa frente com Horácio Odara, é isso, né? Isso. Horácio Odara, bate-palma. Muito bem-vindo, meu velho. Meu irmão, obrigado por aceitar o convite aí. Muito agradecido bem-vindo, Horácio. Pra dar escrita lá pro nosso menino, porque depois nós temos um menino aqui, em Paixão, que ele vai ficar perguntando pra gente. E eu sei que agora ele vai tomar nota disso aí. Como que a gente escreve Horácio? É H-O? Não, é O-R-A-T-Z, né? Horácio. E Odara, né? Escrita simples, né? Odara. Pegou aí, né, Paixão? Horácio Odara que lá, o moleque não anota, velho. O cara é preconceituoso do caramba, bicho. Não é um nome de batismo, né? É um nome que tem uma certa história, uma certa construção. Não sei se fala nesse momento. Pode, claro. Mas meu nome de batismo é Vanderlei do Vale e tal. Eu tive uma história um pouco atípica, né?
porque meu pai, ele acabou adentrando o sistema prisional e minha mãe, minha genitora, no caso, ela fez a opção, e é um caso muito raro, né? Sim. Talvez Freud explique muita coisa, talvez um pouco da minha crítica a Freud venha de um processo freudiano, talvez, quem sabe. Mas eu não vivi com a minha genitora e não acabei não tendo contato com meu pai e com a minha mãe. E eu sou homônimo do meu pai. Vanderlei Gonçalves do Vale Filho, Vanderlei Gonçalves do Vale. Então, eu tive alguns... no processo de vida, seria, segundo até um psicólogo que na época me deu consulta, que era importante eu criar um outro nome para que não ficasse essa coisa de quando eu me chamasse de Vanderlei, na minha cabeça, porque a cena, o personagem que vinha na minha cabeça, quando você citava meu nome, era o meu pai. Sim. Não era, e eu não convivia com ele. E foi uma história também, que em outro momento a gente pode falar, mas um cara, assim... do bar, uma certa liderança e tal. Então, isso me trazia uma certa alcunha e certas histórias que, para um adolescente, por informação, não era interessante. Então, quando eu li o Machado de Assis, o alienista, né? Ele tem a Casa de Orates, né? Ali, que era como se chamava os hospícios na época, né? E eu também tive uma intersecção com o pessoal da luta antimanicomial, com Carrano e tal. Inclusive, eu iniciei uma das minhas primeiras atuações dentro da luta por ocupação, luta por moradia, que uma das atividades é a ocupação, que é o setor que eu sou mais atuante, né, a parte de fazer o enfrentamento primário. Então, quando eu li o Machado de Assis, eu entendi muita coisa. E aí, dali, eu tirei o nome Orates. E eu falei, eu quero ser isso, cara. Eu quero ser... E também da questão do cigano, né, da tradição. A primeira carta do tarô, né, alguns vão chamar de louco, outros de bobo e tal. E é o Orates, né? Em algumas linguagens é chamado de Orates. Que é a carta do Coringa, né? Ele se encaixa em diversas situações e aí sincretiza um pouco com a figura de Exu, que é uma linha que eu sigo, assim, frontalmente na minha vida, que é de abrir caminho, que é de muita iniciativa, talvez não tanto acabativa. Então, você inicia as coisas de outras pessoas que administram e tal. Então, eu incorporei essa ideia do Orates. E quando eu fiz o trabalho no meu caso, eu fiz um trabalho dentro da Quimbanda, mas eu frequento diversas, mas eu também não sou uma figura de terreiro, entende? Eu sou essa pessoa que anda, então eu não acabo que eu tenho um fundamento, mas depois eu vou para outro canto. Então, até por isso, quando eu me apresento pelos meus projetos, pelas minhas ideias, eu participo de organizações políticas, mas eu não tenho nem maturidade, nem autorização de falar por uma organização política, pela minha espontaneidade, pela minha vivência. Então, sei lá, precisa fazer uma ligação de energia numa ocupação que aconteceu. Aí vão me chamar. Precisa falar sobre tal tema com determinada pessoa da comunidade. Então, agora, se eu ficar indo em reuniões, marcar coisa, aí eu já não consigo. Já é cansativo, entendeu? Né? Nossa, isso é louco. Você comentou que reunião, me chama pra... Nossa, sei lá, isso aí. E você comentou que você é do enfrentamento, né? Ou seja, o pau come na ocupação, tu tá lá. Exatamente, porque assim, eu acredito que das coisas mais importantes, que é uma das críticas que eu quero aqui apresentar para vocês, a pessoa que teoricamente não sofre esse preconceito, ela tem um papel dentro da luta. Então assim, imagina se as manas... sabe, além de estarem ali organizando, tem que ficar ensinando os outros, tem que ir fazer manifestação. Aí chega um cara de pele clara como eu, como você, a gente não tá sofrendo nada. Então eu sinto que o meu papel dentro disso, não que eu não tenha as minhas histórias. Por exemplo, eu tenho uma história típica de pessoas pretas do Brasil. Eu sou filho de um presidiário, fui abandonado pela minha mãe, que é um negócio que nem com família preta acontece. Enfim, e assim... Mas eu não sofro nada, enfim. Eu ando na rua, ninguém fica olhando minha bunda, ninguém me olha estranho, entende? Claro. Então, assim, eu sinto que o meu papel, quando, por exemplo, vai ter feito uma desapropriação, ter um cara ali. Então, assim, não que eu não tenha tanto a perder, mas a própria abordagem já é diferente. Porque se uma pessoa preta faz a mesma loucura que eu falei, depois eu te mostro os vídeos, as coisas, assim, eu chego e meto a marreta e entro, assim, num imóvel abandonado, limpo a sujeira, jamais são propriedades com qualquer tipo de uso, sabe? Não são coisas abandonadas mesmo, que estão sendo utilizadas de maneira incorreta. Então, isso é muito importante. Se ninguém pega a casa de ninguém, não existe isso. Sim. Mas esse primeiro momento, você tem que ter um conhecimento de elétrica para você poder fazer ali determinadas ligações, para você pelo menos garantir os víveres básicos, uma iluminação no começo, né? Assinei várias vezes sobre isso, inclusive. Tenho passagens, minhas passagens na polícia eu chamo de currículo. Então, assim, não vou mentir, não vou dar onde... Então, assim, eu tenho a gente anda, a gente sou da rua, eu faço ativismo, então... se eu tiver uma organização e eu falar determinadas coisas, eu tô colocando essas pessoas, de alguma forma, representadas pela minha ideia, e isso não é verdade. Então, eu faço... o que eu posso colaborar nisso? O
que eu posso colaborar nisso? Por exemplo, sei lá, falar de xamanismo, desse tipo de coisa. Você arruma um vespeiro, né? Você se mete numa história que tem muito hater. Claro. E se é uma organização, se é uma mana, por exemplo, fica complicado dessa pessoa que já não é favorecida. Sim. Então eu pego essas vozes e trago e compro essa briga. Então eu sou do enfrentamento tanto virtual quanto na prática mesmo. Claro. E estou me encontrando, na verdade, com essas participações dentro desses coletivos, e algumas ocupações eu mesmo faço individualmente, inclusive a minha oficina de luthieria hoje, na comunidade Morro do Querosene, é um espaço de luta social, né? Outras casas são espaços de luta social, que também não tem ligação com a MTST, não tem ligação com nada. Eu brinco que é uma micro-revolução por CPF. Tipo, eu tô de louco, mano. Basicamente. E vejo o que acontece. E muitas vezes é os donos das casas que me deixam ficar, porque eu tô cuidando, tô tocando. Né? Cara, imagina. Já emenda e conta um pouco pra gente do projeto que você tinha falado no bastidor aqui agora, um pouco do forró. Do Forró pela Democracia, né? Democracia. Então, eu sou um... Em primeiro lugar, eu acho que eu não poderia nem dizer que eu sou sanfoneiro, né? Porque isso exige um conhecimento, uma praxe que eu ainda não domino em todo potencial. Muito menos sobre cultura nordestina. Então, assim, eu toco sanfona, eu faço bailes, eu faço diversas coisas, mas eu faço a minha leitura e eu trago ideias politizadas dentro disso. Então, o meu uso com a sanfona, a magia que me encantou e que eu percebi que tem uma utilidade política com a sanfona, é de subir comunidades, seja onde for, né? E o modo que as pessoas enxergam isso, o modo que as pessoas te tratam, as histórias que elas trazem, quebra o gelo de uma forma lúdica, né? Então, o Forró pela Democracia, ele começou, nesse caso, em Ubatuba, mas antes eu já vinha fazendo essas vivências em São Paulo. Mas eu fui para Ubatuba num momento muito específico, no momento ali de isolamento social, fim da pandemia, momento de votação do Lula e tal. E Ubatuba, assim, é um lugar que eu sempre amei, sabe? Sempre frequento há muitos anos, agora moro lá também. E sempre tive uma referência de um lugar lindo, de uns caiçara consciente, de um pessoal, assim, que tenha uma... Sabe, pô, não joga lixo aí e tal, sabe? E quando eu voltei essa outra vez, eu encontrei uma cidade bolsonarista, encontrei, assim, um lugar totalmente reaça, cara. E, assim, um lugar lindo daquele e tal. E aí eu senti de falei, vou fazer esse lance de subir os morros, tocar sanfone e tal, fazer esse diálogo aqui. E quando eu comecei a fazer esse diálogo, eu comecei a receber diversas críticas muito pertinentes, assim, muito objetivas, porque ali como é um micro território, não, mas é um lugar menor, então o prefeito, tá tudo mais próximo, então você consegue, é diferente de você ficar lendo o jornal, você consegue ir lá e falar com a pessoa, você consegue falar com pessoas próximas. E assim, o que acontece? Eu tive uma experiência muito forte com esse projeto Forró pela Democracia, durante os processos, porque eu estava ali numa cidade bolsonarista defendendo o Lula naquele momento, embora eu não seja lulista, embora eu seja ligado à esquerda radical, tenho diversas críticas ao Lula, mas eu sei a função dele, e entendo e valido, e enfim, não sou inimigo, não é inimigo. Ultimamente tem sido, mas não é um inimigo. E aí as críticas que as pessoas começaram a trazer faziam muito sentido, e no decorrer desse processo, eu comecei a perceber que muitas vezes eu estava do lado errado. Que o meu pessoal, entre aspas, as pessoas ligadas à esquerda, com ideias e com falas e tal, tinham uma conduta muito menos, muito menos digna e principalmente coerente com o que fala. Então, em algum momento eu me vi, sabe, perto, como se eu estivesse numa república de estudante que não lava nem a própria louça, que briga para pagar uma conta de luz, mas que quer fazer revolução, quer ensinar um favelado como se vive, quer dizer para uma mulher de favela como que é um padrão de relacionamento. E eu comecei a me observar também, em primeiro lugar. Então, no meio do caminho eu também tive vários erros, eu me reavaliei, estou nesse processo. Erros não de uma má intenção, mas de você se perceber muitas vezes, tipo, olhar para mim e falar, cara... Sabe? Olhar para o meu parceiro e falar, esse cara tá falando que é contra a violência da mulher, ele tá praticando isso. E eu comecei a perceber isso, assim, no meu entorno o tempo todo. A gente fala um monte de coisa, tu é um pai que, mano, tá sempre com um copo cheio de breja, mas você não banca teu filho, cara.
sabe? Que exemplo que a gente tá dando? Aí você quer vir falar pra mim de não monogamia? Aí você quer vir ensinar, sabe? Eu vou na favela, as pessoas estão falando outra coisa. E as pessoas que se dizem representadas, principalmente ali naquele micro território, as pessoas que se dizem representantes da luta preta, da luta feminista, da luta XY, eu sei que eu vou tomar um monte de porrada por causa disso. Tô no meu lugar de fala falando, é isso, nasci aqui, é daqui que eu tenho, essa é a tribuna carnal que eu tenho pra me expressar. Sim. Então, peço perdão, tô falando aqui do meu lugar, do que eu observei. Justo. Então, o que acontece? As pessoas da comunidade, das favelas que eu frequentava, não se sentiam representadas e quem estava falando em nome dessas. Então, era uma mana preta de favela, entendendo como aquelas manas falando um formato de relacionamento, por exemplo, que não é o que elas estão buscando. Claro. Então, assim, e de uma forma... Por exemplo, até agora eu não entendi se eu sou homem, se eu sou cis, homem cis, o que... Sabe? Eu sou um cara de 40 anos, estudo, e pra mim é complicado. Aí como que eu vou chamar uma pessoa de comunidade de burro, que voltou no, sabe, no X, Y, e eu percebo a nossa incoerência nisso e começou a me gritar isso. Começou a ficar muito nítido, sabe? Quando eu comecei a perceber, pô, cloroquina pra Covid é errado. Agora, se eu pegar um alquinho, pegar um éter, colocar aqui, chacoalhar lá, tirar uma parte de mim, colocar no meio do nada de novo, chacoalhar, aí homeopatia, isso é ciência, eu sou inteligente, que porra é essa? Essa merda tá dentro do SUS, velho. Sabe? Você vai levar tua avó daqui a pouco num hospital, alguma coisa, chega ali, gratiluz, passa um reiki. E eu não tô aqui criticando. Ciência é ciência, cara. E a régua vale pra tudo. Sim. Sabe? Quando a Natália Pasternak falou que cloroquina não servia pra Covid, ela foi vangloriada. Quando ela falou, olha, psicanálise que tem a sua função, mas não é ciência. Psicanálise XYZ não são ciência. Pronto, parece que nasceu uma piroca hétero na porra da Pasternak, parça. Sim. E começaram a atacar ela, sabe? Eu fiz um comentário no post da Djamila Ribeiro, do Intercept agora, e maluco, eu não tô conseguindo responder tanta mensagem. Tipo, gente me ligando no zap, eu sou branquelo, filha da puta. Peraí, o que você comentou lá? Fiz um comentário super, super pertinente, cara. Por exemplo, teve lá ela falando sobre lugar de fala e só para dar um contexto para entender. Desculpa, deu uma perdida aqui. Mas só fechando esse assunto e a gente já entra nesse post. Me ficou... Antes disso, não estava tão nítido para mim o nosso lado, os nossos erros. Quando eu olhei para o meu lado e falei, mano, o que nós estamos fazendo? Sabe? Quando eu me olhei, por exemplo, um cara que é da linha... Eu sou comunista e sou espiritualista. Entendo que essas coisas encaixam perfeitamente. Então, assim... Quando eu me olhei ali e vi o que estava acontecendo no entorno, eu vi a minha galera que vai em terreiro, não respeita a África, velho. Vai ali muitas vezes por um teatro, por uma coisa ali de status e tudo mais. Comecei a olhar por toda parte e falei, não, eu preciso agora falar sobre isso, expor essa ideia, expor essa crítica à esquerda para que a gente ainda, eu acho que já não dá tempo, desculpe a minha visão, mas pô, a gente teria esse final de governo do Lula para pelo menos dialogar, para pelo menos, sabe, trazer essas questões. Ó, a comunidade não tá entendendo o que a gente tá falando. A gente tá trazendo pautas que estão afastando as pessoas e a gente vai e chama as pessoas de burro, mano. A gente se coloca em termos, por exemplo, lindo, cara, a gente tem que lutar contra a homofobia. Mas uma vez eu perguntei pra uma mana, eu falei, LGBTQIA+, me fala o significado de todas as letras. Ela não sabia. Eu achei isso cúmulo. Sabe? Eu sou da época do GLS, simpatizante, eu achava que eu era simpatizante e tamo junto. Enfim, pra comunidade fica difícil. Isso não é uma não legitimidade, isso não é dizer que não tem validade, que isso não é importante. É dizer que a forma como a gente está apresentando esse diálogo para as pessoas simples, a gente coloca as pessoas numa posição de como se elas fossem burras. Okay. Entende? Então eu sinto que... E o projeto, só finalizando, foi isso. Essa visão, esse olhar ali pro Ubatuba. Acabou que no meio desse caminho, eu comprei um pedacinho para eu poder morar em Ubatuba, porque pagar aluguel e bancar criança e fazer as coisas é absolutamente impossível na vida de... E esse lugar foi desapropriado e eu, junto com os moradores ali e tal, fiz um processo de politização, iniciei principalmente o processo de politização, que é a parte mais difícil, para que a gente conseguisse a luta por moradia, para que as pessoas não fossem jogadas na rua, porque o padrão de Ubatuba na época era jogar na rua mesmo, literalmente, e dane-se. Um negócio assim surreal, que você falava, mano, sabe? E aí essa luta acabou gerando hoje que lógico, depois disso foram muitos processos, e hoje essas moradias vão ser construídas, inclusive eu sou uma desses beneficiários. E no meio desse processo também um enorme aprendizado de o porquê que as coisas estão dessa forma. E não é só por causa de Nicolas Ferreira, não é só, não, a gente se olhar, a gente pode muita coisa. A gente pode melhorar muito, enquanto há esse pouquinho tempo, cara, porque assim... O governo Lula atual, sabe? A gente sabe como que tá a situação. Tá difícil pra gente ganhar essa próxima. Claro. Eu boto fé e tô rezando e tô lutando pra, sei lá,
o Ciro Gomes aparecer e conseguir fazer a vez dele, porque é a única voz que eu olho e falo, pelo menos sabe falar, pelo menos... Então, assim, a gente tá entrando no evangelistão, cara, e a gente tá afastando as pessoas entram na igreja, tem um apoio, e assim, a gente tá chegando a um ponto que, cara, a gente vai virar um estado, a gente já não é um estado laico, mas vai chegar a um ponto que... Então... Mas tira uma dúvida, só pra eu entender, quando você fala do forró pela democracia. Eu precisava entender exatamente o que acontece nesse projeto. Porque, beleza, eu entendo de onde ele origina, para onde ele vai, o seu entendimento quanto à comunidade, mas se eu fosse falar para alguém, o que é o projeto? O projeto, ele teve algumas etapas, mas o conceito dele é uma pessoa com uma sanfona subir um gueto. É basicamente essa a ideia. E no meio desse caminho vão se abrindo diversas coisas, desde tocar, desde falar sobre política. Mas ele começou, basicamente, eu chegando em uma cidade bolsonarista e a ferramenta que eu tinha para acessar as pessoas era a sanfona. Sim. E com isso eu consegui tanto virar muito voto, sabe? A gente fez bastante coisa nesse sentido. E também de ouvir de volta e de entender. Então, foi na fase do virar voto lá, né? Foi. A fase, tipo, de uma ação que todo mundo tentou, né, naquela época. E lá, foi né? assim, cara, teve um dia que eu tava tocando na orla ali do Itaguá, cara, e assim, eu tocando, fazendo, e às vezes era na rua mesmo, sabe? Às vezes era no bar, eu sou aquele cara que chega no quiosque, senta com a sanfona e começa a tocar e as coisas acontecem. Então, assim, é esse meu uso, eu sou sanfoneiro nesse sentido, esse é meu uso. Você não vai ver eu tirando uma peça, X, poderia ficar estudando e tal, mas não é, né, a minha proposta. Nossa, eu sujei sua mesa. Não, quer mais café? Quero. E aí rolavam uns bailes, assim, tipo... Rolou muito. Uns grandões, não? Assim, de até precisar... De vir galera vender cerveja, essas coisas assim? A gente tocou em muita balada. Aí o que acontece? Nesse começo foi basicamente... Quando eu cheguei em Ubatuba ali, vendo essa situação, eu tenho minhas artes, né? Eu fui pra lá pra fazer um mosaico em homenagem a João Terra, que é um músico, um amigo meu, que, assim, dessa época de Ubatuba, que eu tinha Ubatuba como uma referência de vida, assim, meu sonho de vida, meu projeto de vida era estar ali. E aí, quando eu cheguei pra fazer esse mosaico, eu encontrei toda essa situação enfim. Então... Nessas que eu ia tocando nas favelas, o carinha do bar já me chamava, o outro já me chamava, né? Depois disso, uma outra pessoa que fez parte também do projeto, uma pessoa muito importante, que tinha sofrido umas questões de violência no território, uma mana e tal. E aí ela se aliou dentro desse projeto, e aí a gente começou a pegar bastante balada, bastante coisa ali da orla, numa época assim que tava com pouco forró na cidade e tal. O pessoal era bem rígido com ideias, por exemplo, eu falava de não violência à mulher, as pessoas chiavam. Então eu tô acostumado aqui em São Paulo que, por mais que as pessoas não, teoricamente, não praticam tudo do que falam, mas pelo menos falam. Claro. Você chegava num lugar dentro do forró e falava, mano, você vai votar no Bolsonaro, cara? Tá ligado? Você vai votar no cara que tá atacando o Nordeste nesse momento, sabe? Você tá aqui dançando a porra de um forró, por mais que eu seja sanfoneiro. Você tá dançando um forró no meio de um isolamento social. Quando eu cheguei em Ubatuba, eu tava em isolamento social, eu descobri que tinha um forró e não vou aqui estar. Nossa, minha ideia não é atacar a pessoa de ninguém, eu tô debatendo ideias. Claro. Mas eu preciso expressar, eu também não vou me tolher de falar coisas, porque outra pessoa vai ficar... Somos adultos, cada um que segure e assuma suas críticas. Exatamente, natural, eu pago um preço bem alto sobre as minhas escolhas e o banco que eu tô... O que eu tô propondo, né? Eu tomo o processo, já dei várias coisas, porradaria. Enfim, coisas desse nível, entende? E aí, o que acontece? Por exemplo, eu cheguei ali e falei, mano, o pessoal que tá usando a cultura nordestina pra fazer um forró no meio da pandemia enquanto o Nordeste é atacado. Sabe, forró não é pra isso, é uma reza de gente que passou fome a vida inteira. O Nordeste, sabe, o forró, ele é um grito de pessoas que sofreram preconceito a vida inteira. Inclusive, aí eu entro com uma ligação muito forte, porque é o povo cigano que levou a sanfona pro Nordeste, que trouxe do leste europeu e das regiões do norte da Índia para a África, passou pela África, mas trouxe isso pro Brasil. E assim, a coisa mais absurda, cara, olha isso, mano, parece que eu vou falar uma coisa aqui que vai me tirar um pouco. O instrumento mais caro, o instrumento mais difícil, pô, é botão pra caralho, velho. Você tem que ter uma noção musical foda. Instrumento que foi criado originalmente para simular o órgão de igreja. E aí ele foi feito uma versão menor, mas ele corta a nota quando você abre e fecha. Então, o que aconteceu? O harmônio, que é um outro instrumento, que é tipo uma escaleta, assim, uma sanfonia de mão, que você fica mexendo fora atrás, já viu? Ele tem uma válvula que ele consegue deixar o som contínuo, que essa é a parada do órgão. E a sanfona meio que foi um instrumento, um projeto que deu errado, sacou? Caraca. Aí essa coisa anda por vários postos, provavelmente pelo povo cigano, porque é um instrumento que tem... É alto, enfim, cantador, tal. Chega no Nordeste, vai parar no sertão.
na mão da galera que passa fome, que menos tem conhecimento, cara. Caraca, eu não tinha pensado E eles nessa lógica pegam da esse instrumento sanfona mais chegar lá, né? difícil, mais caro, e reinventam tudo, maluco. É louco. Isso é mano. muito poder. muito autêntico, Isso é muita potência. Não é poder, cara. Hoje É. os mais. Desculpa a minha empolgação. Eu sou uma tranquilo. pessoa neurotípica. Não, também faz. Tá? Assim, no sentido de. Sou responsável pelos meus atos, mas sou um cara bem maluco. Uhum. Entende? Não me acompanha que eu não sou novela. Tranquilo. Não sou exemplo de porra nenhuma. Sim. Enfim. Aí qual que é o lance? Eles pegaram esse instrumento mais difícil, com uma teoria ferrada, que você tem que estudar pra caramba, você toca sem ver nada, duas coisas totalmente diferentes, uma em cada mão, e os caras reinventam tudo, cara. E aí eles, pô, juntam o coco que já existia, o baião, todas aquelas linguagens que já existiam, né? E coloca dentro daquele instrumento, passando por várias mãos, até chegar o Gonzaga, que é quase que um Que pesquisador. É bom, acho que só você tentar chegar um pouquinho desculpa. mais perto disso, aí, boy. Ah, perdão. Não, show. Aí. Até chegar no Gonzaga e tal. E assim, é permeado na fome, cara. Sabe? Caraca. De pessoas, não tem essa paleta, vou colocar essa paleta daqui pra trás, aí abre um som, fecha outro e sai sanfona oito baixo. Caraca. Sabe? Sanfona oito baixo é um instrumento errado. É um instrumento que tem nota faltando. E ele é belo, e ele é pra ser desta forma. Uma sanfona de oito baixo é um manifesto. É um manifesto, sabe? Dos artesãos do sertão do Nordeste. Aí beleza, juntamos tudo isso. E trazemos pra fazer um forró pra uns boy cheirar uns pó no banheiro. Desculpa aí, é boca aberta. É isso, entende? Eu assumo que eu tô falando aqui. E eu não tô falando só lá de Ubatuba. Muito pelo contrário, isso eu trago de conhecimento do geral. Tomar pinga e ficar roçando as... E eu ali como sanfoneiro, cara, olhando aquilo e me sentindo tocando, fazendo a trilha pra aquela parada. Cara, é de cair o cu da bunda. É uma sensação nojenta. Não vou me dizer feminista, nada disso, mas eu vim numa educação de uma... Eu vim da favela, cara. Eu vim de uma família muito simples, mano. Que tudo foi batalhado, onde assim... Pra comer uma esfirra, você pode ter certeza que tinha tido um cálculo, entende? Sou adotado, vivi várias coisas. Aí eu vejo essa galera, você é branco, hétero, cis, a porra toda, que até agora eu nem entendi os nomes que eu sou exatamente. Mas assim, fala das coisas que eu fiz, caralho. Que merda que eu fiz? Eu bati alguma mina, velho? Eu agredi alguém? Agora, você quer me falar que eu sou homem branco? Você nem me conhece, caralho. E aí eu vou ver a conduta dessas... Eu falei, cara, tá tudo errado. Alguém tem que falar, por exemplo, gente, a gente não pode usar o forró pra fazer... apresentação no meio da pandemia, porque essas pessoas vão dançar e vão levar o vírus pra casa, pros idosos de casa, ponto. Cara, mas eu tomei tanta porrada, meu amigo. Caramba, o shot da Covid, né? Faz o povo... os forró tocando e muita gente aí escrevi seu nome na cloroquina. Mas se a gente for parar pra analisar, eu acho que com qualquer movimento, o liberalismo já faz isso aí, né? Se você pegar o rap... Ele também sofre das mesmas mazelas que o forró, por exemplo. Hoje em dia, pô, você vê o rap que era um protesto, né? São os 3 elementos, né? Do hip hop. Sim. E aí, hoje em dia, usa pra, tipo, eu comprei uma BMW. Aí você fala, mano, fala sério, mano. A música de protesto tá sendo usada pro cara parado falar que comprou uma BMW. Total. Então, tipo, você vê que o liberal, ele vai comendo pelas beiradas. Até chegar o forró no meio da Covid. É o cara que vai cantar rap com BMW. É o cara que vai ficar de ostentação e cada vez mais distante. Até a ponto de um político se candidatar em São Paulo, pegar uma música do Dexter pra usar como jingle de campanha. Tamanha ousadia dos liberais, né? Agora, quando a gente fala... nessas questões identitárias, vamos dizer dessa forma, pelo menos eu aqui é uma crítica dura que eu tenho, também me coloco na posição de estar aprendendo as coisas, não sei de nada, mas eu acho que desconecta a classe trabalhadora da esquerda é justamente, eu não sei quando isso aconteceu, que a gente desconectou no sentido de, mas a pauta não era trabalho, se tiver todo mundo trabalhando da hora, ganhando bem e conquistando cada vez mais direitos. Então, tipo, tem a CLT. Quem sabe agora a gente luta uma 6x1, vira uma 5x2, uma 4x3. Se a gente não tivesse descolado lá de trás, os grevistas e tudo mais, fortalecido o sindicato, ao invés de ir para essas outras causas que não são irrelevantes, mas talvez se tivesse continuado no trabalhador, não teria sido melhor, a esquerda não estaria melhor posicionada e a gente teria avançado também nas outras questões em paralelo a isso? Eu acho que não. Eu acho que o problema foi as duas coisas não terem andado. Porque assim, se as feministas não tivessem batido
fosse chato esse processo. Se o movimento preto não tivesse batido, mano, a gente ainda tava nos trapalhões fazendo piada como som, cara. Sim. Então, assim, eu acho que o movimento identitário, ele tem um papel... Identitário não, é um horror. É um horror. Não é essa palavra. É difícil. Tem umas coisas que você fala, meu Deus. Sim. Queria, só não deixar esquecer, eu queria falar no adendo disso sobre palmitagem, que essa conversa de palmitagem, velho, é um negócio que desperta e tem umas ideias racistas no meio desse rolê também. Enfim, então tem várias coisas. Sim. O que eu acho muita gente vai me xingar, mas sim, mano, existe a porra da cultura woke. A cultura woke, ela é o quê? Ela é a versão americana, ela é os democratas americanos, essa coisa de você ficar usando coisas pessoais, tal, como se estivesse modificando alguma coisa. É você ir lá e, tô comprando com sacola do mercado, paguei aqui a sacola, e está levando um shampoo que só naquela embalagem de shampoo usou o plástico para 70 sacolas. Mas o fato de você ter comprado, aí você acha que você fez alguma coisa. E te dá um certo alívio. Que é o próprio liberalismo. Que é essa grande que é o próprio liberalismo. Que é que o liberalismo é muito louco, né? Que ele vai tomando posse de tudo. Até. Desculpa só te cortar, mas. Não, bate papo. Esse tema é muito louco, porque assim. Eu concordo também com o Corates. Tipo assim, desse ponto de vista, principalmente porque esses grupos. Bom, agora a gente tá falando de grupos identitários, mas assim. Você pega assim, os próprios Panteras Negras. Mano, é identitário, tá ligado? Só que eles tinham um eixo muito claro na luta coletiva. É que eu acho que é diferente. Mas então, Tipo assim, mas é por isso que a gente faz a crítica, Sim. porque senão a gente coloca o identitário todo mundo na mesma coisa. Mas assim, por exemplo, os Panteras Negras e o movimento das feministas no Chile, que fizeram um processo bem revolucionário nos últimos anos, né? Também é identitário. Só que elas também têm claro que o objetivo é a luta, né, contra o inimigo, tá? Que é o capital e tal, e que é uma luta que é pra juntar tudo, mas, ou seja, é a forma de se organizar, tá ligado? E que é o que é parecido com o Corato falou, porque assim, senão a gente acha que a identitária, sei lá, de algum grupo liberal, de multinacional, que acha que não, se só colocar mulheres pretas aqui nas lideranças, tal, vai funcionar, a gente mistura junto com essas minas, e realmente assim, tem grupos identitários que estão no lado da luta social como um todo, assim, né? De ver o trabalhador como um todo. Mas se a luta... Vamos entrar no debate que não é tudo que se lasca. Sim. Se o trabalho avança, eu sou dessa tecla ainda, se o trabalho avança, melhora para feminista, melhora para o negro, melhora para todo mundo. Se todos esses grupos que realmente estão lutando, não a galera do... Porra, esse shampoo aqui não agride animal, tá ligado? Só esse shampoo aqui. Realmente você não tá fazendo porra nenhuma, de uma maneira geral. Legal, pro teu ego, maravilha, vida que segue. Mas se o trabalho avançasse, melhores condições de trabalho para todas essas pessoas, eu acho que a gente estaria numa condição melhor, pô. Até para mas lutar, mas o capitalismo ele nunca vai fazer não vai isso, deixar, né? caralho. Acho que assim, eu acredito que, pelo que eu vejo, né, uma questão de vivência. Essa questão do woke não é o que a esquerda, o que as pessoas que eu conheço, que, enfim, diversos coletivos fazem. O woke, ele pega essa boa intenção, que o capitalismo ele é fera nisso, né? Ele é o processo de refinar as coisas. Então ele pega o princípio ativo e ele joga para os interesses dele e parece que você está fazendo alguma coisa. A intenção dos movimentos identitários, todos, sem exceção, é totalmente legítima, fundamental. Só que a forma que a mola está sendo usada dentro do neoliberalismo, então a gente questiona isso, mas a gente não questiona, por exemplo, que as famílias que têm grana no Brasil têm por causa da escravidão. Total. Então, assim... Eu quero que o monarca fale a merda que ele quiser. Foda-se, cancelar o monarca não é pra... Foda-se o monarca. Ele é um moleque falando, deixa eu falar merda, mas eu saber que tá falando merda, e a gente, do que calar a pessoa e depois a gente achar que fez alguma coisa, calou o monarca. Cara, combater essas ideias é, por exemplo, reforma agrária. Sim, porque tem uma classe que se beneficia pelo racismo. E não é uma questão social, de esquerda, né? É uma questão de que essas pessoas trabalharam. Sim. Vamos pegar um raciocínio. Eu gosto de... Se eu vou debater com alguém de direita, eu vou falar com base em Adam Smith. Eu quero falar, vou colaborar da pessoa. Eu acho que é isso que, por exemplo, fala até da esquerda. A gente chega e quer... segundo Marx, que se foda do Karl Marx, do russo, da casa do caralho lá, foda-se ele. Agora, assim, qual que é o lance? Se hoje a gente, pelo menos quando vai falar de uma questão, a gente pensa, se um cara não fala aquele viadinho, enfim,
Foi porque muita gente se desgastou energia, perdeu tempo. Muitas vezes arruinou a própria vida, porque eu falo por mim, desde que eu me posiciono de uma maneira mais enfática. Cara, as pessoas xingam até tua mãe, velho. As pessoas ofendem, as pessoas vão atrás da sua ex-namorada pra descobrir um rolo que você teve na puta. É um negócio impressionante. Sim. Que vem o mote que eu gostaria de colocar mais à frente, que é bolsonarista e esquerda boutique é o mesmo modo operandi. Que é essa coisa woke, aí sim, outra coisa do woke você quer destruir o seu inimigo. É o seu inimigo, não é o argumento, não são as ideias. Então, acho que a legitimidade da cultura de identitária é totalmente válida, mas ela foi capturada de alguma forma, entende? E a gente chega nesse ponto hoje de, por exemplo, sabe, o que tá acontecendo com a Aniele, velho, o que aconteceu com o Silvio de Almeida, o que tá acontecendo com o Djamila Ribeiro, sabe? As pessoas têm que representar essa pauta, é mãe preta de favela. E tem que ouvir o que ela está falando e acabou, e que se foda com a Max, velho. Sabe? É a pessoa que sabe que é bancar umas crianças. O que é, sabe, aturar um marido, merda, tá ligado? Mas assim, também não é virar e falar todo homem é um potencial estrupador. Então você tá, sabe? Você tá falando que a menina que a mãe de favela tá criando os filhos dela estrupador. Entende? Então assim, a gente, quando foi se expressar, até próprio da questão identitária do negro, a gente sempre falava negro, aí de repente não pode falar mais negro, só pode falar preto. Até isso a gente importou, porque nos Estados Unidos a questão do nigger é uma ofensa. No Brasil era usado pelo IBGE. Então olha o tamanho da sinuca de bico que tu arruma com gente simples. Puta, eu era negro até hoje, agora eu sou preto ou sou negro? Agora, eu, por exemplo, em Ubatuba, eu fiz uma fala no Instagram, em uma das minhas disputas políticas e tal, eu falei, nossa, eu criei essa luta, porque eu acho ridículo eu fazer uma luta por moradia e eu virar representante de uma favela. Olha pra minha cara. Sabe? Eu acho que esteticamente não funciona, é ridículo. Eu acho ridículo. Eu não sou um cara de academia e tal, tenho uma história de vida com várias complexidades, mas eu entendo que o outro não tem obrigação de saber que eu represento com essa minha cara de bolacha que alguma coisa que para as pessoas oferece valor. Enfim, coloquei ali quando foi decorrendo, não, quem tem que ser liderança são 2 manas pretas, 3 mina preta, enfim. E numa discussão, eu falei, fiz essa luta, coloquei 2 mana preta, e na primeira oportunidade vocês se viram contra mim, vocês me prejudicam. Cara, eu fui acusado de racismo. E assim, eu falei 2 mana preta, qual que é o adjetivo? Até no processo judicial rolou de tipo assim, racismo parece estar na pessoa, porque você falou mana preta. E eu falei com o maior orgulho, porque geralmente quem vai ser líder de qualquer tipo de atividade é o comerciante, é o pastor da igreja, é um branquinho, é o universitário, nunca é, sabe? As mães tá sempre ali batendo palma, nunca é elas que estão, sabe? Sim. E o meu maior orgulho da luta do Morro do Fora em Ubatuba foi o fato de serem 2 manas, e naquele momento 2, mas tinham outras e tal. Então assim, e eu não acuso, eu não tô aqui porque são pessoas simples, cara. E o sistema, ele coopta de formas e pegam pessoas que, cara, você tá... Aí entra na questão identitária. Se você tá com fome, tio, foda-se tudo, mano. Se teu filho não tá tendo o que você precisa, você não quer saber do LGBTQ, você não quer saber de nada. Então, porra, mas aí você entendeu o que eu tô te falando, entendi. Cara? Tipo, quando eu falo pra vocês dois, então, se o trabalho tivesse avançado, é isso que eu tô falando. A greve dos metalúrgicos, as greves, não enfraquecer a porra do sindicato igual foi. Certo? Agora a gente fica correndo atrás de uns bagulho que tem que correr, lógico. Só que, mano, o trabalho tá cada vez mais esfacelado. O trabalhador... E, de novo, tem um livro lá que eu já citei aqui, que eu não me lembro o nome da porra do autor, que é... A gente agora só vai reparar o que o liberalismo fez, mano. Sim. Não tem volta mais, irmão. Tá cada vez mais individual e tá cada vez mais no foda-se. Seja o individual do liberal ou do cara de esquerda que acha que tá fazendo alguma coisa, tá fazendo isso aqui pra galera dele, mano. Pra aquele grupo, sendo que o trabalho de qualidade não existe mais. Tipo assim, mano, o salário... Tem um mano de quebrada, pô, gravou um vídeo essa semana, o salário mínimo é tanto. Aí ele falou assim, pô, você deve estar se perguntando como é que eu ganho 1.200. Ele falou, o sistema, ele dá o seu jeito de eu ganhar 1.200, mesmo sabendo que o salário mínimo é tanto. Então, tá cada vez mais precarizado e nós tá se preocupando com esses bagulho a ponto de você sofrer um processo por causa de, sei lá o que foi dito. Sendo que o trabalhador tá se fudendo. Aí o Pablo Marçal se cresce numa quebrada. Sim. Por exemplo, porque o cara quer trabalhar, bicho. Você quer trabalhar. Desde que o mundo é mundo e a gente tá nessa porra desse capitalismo, eu quero trabalhar. Eu quero melhores condições de trabalho. Se eu tiver melhor instruído, melhor condição de trabalho, trabalhando menos horas, eu tenho tempo de refletir, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um privilégio do caralho. Isso aqui, pra quem tá assistindo aqui, nós estamos numa quarta-feira, 11 horas da manhã, falando. Sim. Quem que pode? Que trabalhador que pode uma porra dessa? Então, mas é que... É isso que é foda, mano. Não, concordo, mas é que aquela coisa, a divisão do trabalho, até o capitalismo isso ele organiza bem. Sim. Porque na divisão do trabalho, você tem grupos
que são mais mal remunerados, justamente para ele se apropriar da riqueza de forma maior. Sim. Né? E aqui no Brasil, a gente sabe que qual que é a cor e qual que é o gênero que são mais explorados. Então, o que acontece? Às vezes é necessário ter grupos para se organizar, para organizar melhor isso. Eu concordo com você que ninguém vai resolver o racismo se todo mundo somente ficar punindo falas. O que tem que ser feito para combater o racismo, por exemplo, é uma reforma agrária. Aí sim. Nos Estados Unidos, Aí sim, isso se Só que eu tiver não sou reforma contra agrária, combater isso que você não tá aí entendendo. isso. Mas você não tá entendendo isso? Eu não sou contra combater o racismo. Sim. Só que o problema que a gente tá enfrentando agora é, tipo assim, que só continuar tá girando combatendo o racismo, continuar combatendo o racismo, homofobia, transfobia. Sim. é que a gente importou. a Só que forma de fazer. fudeu, pode ser, a gente importou, só que tem um leão gigante aí vindo, cara. Concordo. Nós tá ficando cada vez mais Que a fudido. gente tá discutindo aqui, porra, termos, falas, e, mano, o bicho tá comendo todo mundo. Exatamente. Sim, Porra, enquanto isso que eu tô isso, falando. É o negro e o Que preto. pra eles tá Você acha que perfeito, isso né, aí pro é o sistema. problema agora? Sim. Não, pro sistema capitalista é perfeito, que a gente tá aqui Pô, debatendo. a polícia tá jogando motoqueiro do viaduto, cara. E não tá Você acha, perguntando se é negro, se é exato, você acha que o cara pega e fala é preto ou é negro, o cara só Não, joga, concordo, ele olha sim. a paleta de cor lá e fala, A gente tá- pô, é sim, esse aqui que sim, não sim, joga. Eu diria O cara assim, entra no osso, mete nesses bala, dois pô. aspectos. Pô, não melhorou o trabalho, a gente tem que tratar. Porra, melhorou muita coisa com o Lula quando ele entrou. Sim. E é isso que eu falo pra galera. O Lula, eu conheci o Nordeste antes e depois, e por isso a minha raiva que eu fico quando eu vejo a galera dentro do forró. E assim, não tô falando idolatra o Lula. Agora, mano, você não pode pagar pau pro pôr de um miliciano, velho, pelo amor de Sim, Deus. sim. Tá ligado? Do outro lado tem um cara que pelo menos é nordestino, pelo menos veio de família pobre. Isso é inegável. Então, assim, o Lula não formou pessoas, velho, conscientes, cidadão. Ele formou gente pra comer a porra de uma picanha, fazer um churrasco e ficar falando merda. A gente teve o PT durante um bom tempo aí. Não Então, assim, politizou, a gente né, precisa... Por isso que na minha visão, e por mais que a gente do PT e uma galera fique revoltada comigo quando eu falo isso, eu sou a favor de ocupar o PT hoje. Eu iria lá com uma galera e falar, mano, a gente vai entrar nessa porra vai mudar e você agora. vai cumprir a merda que você falou, porque se você cagar, você tá sujando o manto que é nosso. O PT não é porra nenhuma, velho. Sim. O PT não é porra nenhuma. O PT, ele veio ali de uma união ali com o pessoal da igreja e tudo mais, numa versão aceitável, de quase com sincretismo, sabe? Do que poderia ser... Mas assim, os méritos, cara, é tudo dos comunistas, parça. Assim, se você for pegar isso... O Lula, ele conseguiu, pô, dar educação, melhorou a educação, mas ao custo do quê? De dar educação pro Lema, sabe? O cara foi o cara que mais deu lucro pra história, pros bancos na Quebrou a história. americana aí, pô. Sabe? Então, assim, mas ele foi aquele cara que ele é dano. Eu conheço essas pessoas, cara. Então, assim. O SUS mesmo, né? O SUS que foi uma reforma. Porque o governo do PT, a gente fala que outras vezes, né? Já falou. O governo do PT não fez nenhuma reforma. Ou seja, é um Nem governo de reformista, esquerda, nem reformista. Não é nem de esquerda. Ou seja, ele só fez políticas sociais. então, só que- E as políticas sociais é aquilo. Você faz alguns anos, na hora que você sair, ela desarma. Ele fez uma Ela desarma. filantropia, ele não fez nem política. Ele ela pegou uma desarma. grana ali, ó, você vai ganhar milhões, banco, com um pouquinho, porque é esse que é o ponto que eu Sim, porque gostaria você falando dos comunistas, aí você só... sim. Porque o SUS que foi uma reforma pré-constituição ali, a pressão gigante foi os comunistas. Sim, Darcy foi os Ribeiro. comunistas e os trabalhistas. Exatamente. Mais do que os petistas. Ou seja, foi essa força que falou, não, beleza, a gente faz essa Constituição, só que a gente quer na Constituição um sistema único de saúde. Isso foi antes do PT, cara. E o que o Os PT tem trabalhadores de novo aí, ó. O PT, o que ele tem de comunistas, importante para falar com a gente, em especial a figura do Lula, é a importância, porque naquele momento, aquela linguagem que o Lula colocava dialogava com o povo. Sim. Então, assim, a gente sabe, segundo Marx, foda-se, mas a gente sabe dentro da gente, tá? Sei o capital, sei a questão da mais-valia, sei várias coisas. Agora, como que eu vou falar isso com as pessoas? Então, o Lula, ele nos ensina o argumento que ele usou, o formato que ele falava quando ele era mais radical e tal, não tava rolando. Quando ele, pô, ganhe seu dinheiro, que eu acho que essa que é a questão que eu gostaria de questionar no Brasil. Que, sabe, eu não vou falar em revolução e luta armada tendo uns Ian Neves com o ioiô na mão, bancado pela mãe, querendo falar de luta armada. Pelo amor de Deus, a galera tem que começar a arrumar a cama, lavar a louça. Eu falo porque eu convivi, né, com essas pessoas, não essa específica, mas não é uma crítica negativa. Tem o seu papel. Mas, Não, enfim. aqui, cara, aqui você tá livre, eu também, tipo, mano... É que não quero atacar, não é nesse eu tenho sentido. minha opinião sobre também muita coisa de que rola na internet aí, eu acho que é válido. Até para as pessoas acordarem, né? Mas no sentido de que é possível a gente ter uma revolução, no sentido de como até o mesmo Lula fez, mesmo que vendendo tudo, mas assim, não tem por que ter fome, não tem por que as pessoas não terem um mínimo de educação, e esses filhos da puta vai continuar rico. O que eu gostaria intimamente era, velho, politizar o crime, pegar em arma e matar esses bilionários mesmo. Isso é o que eu gostaria, é o que eu sonho.
Sim. Por Deus. Por mais absurdo que isso possa parecer. Isso é o que Não é absurdo, não é absurdo. eu cresci, eu vivi Não é dentro de absurdo, lugar né? prisional. Eu via meu pai, eu gastava 3 vezes na hora de fazer aquela porra daquela visita, tá ligado? Então, assim, eu via minha mãe tendo que. Minha mãe de criação tendo que passar por situações para que eu pudesse visitar meu pai lá dentro, sacou? Então, assim, a minha revolta, a minha coisa com o Estado, ela vai além. E assim. Porque tem burguês hoje até lucrando com presídios privados. Né? Totalmente. Não, e assim, a criminalidade pro rico, sabe? Se você fizer propaganda, se eu abrir meu celular aqui agora e falar, gente, compra o jogo do bicho, eu vou preso. E a porra do tigrinho, velho? Sim. Aí me fala, um filho da puta que nem o Galvão Bueno, que necessidade esse desgraçado tem? Desculpa. Tanta grana. Né? Pra que um filho da puta desse precisa fazer propaganda pro tigrinho, cara? Aí nossas representações de esquerda, que é Felipe Neto, um bunda mole, tá fazendo propaganda do tigre até onde? Aí, nossa, tava dando muita merda pra minha imagem, vou falar que apoio o Lula. Oh, vai tomar no cu, velho. Esse tipo de gente que está... Eu tô dentro da favela falando com as pessoas, gente, não vamos votar no Bolsonaro. Não, mas e a Anitta? É do PT? Você acha que eu quero que minha filha seja que nem a Anitta? E eu falo, caralho, por que a Anitta agora é de esquerda? Eu nem sabia disso. O que tá acontecendo? Então, assim... Mas é uma desconexão do caralho. A gente tá é uma numa desconexão loucura, do caralho. Pô. É uma confusão. Não tem, Zé, não tem condições, Zé. Não tem condições. É o que a gente tava até falando, né, Brad? A gente tava falando antes. Uma coisa interessante, igual você falou, pô, alguém chegar na quebrada e vai falar de casal, de não monogamia, por exemplo. Mas olha que problemão. O cara que chega ou uma mina, alguém que chega pra falar de não monogamia. Eu preferi ouvir de um caminhoneiro. Não, e você chega na quebrada, pô, você chega... O cara tem várias famílias, tio. Você chega na quebrada. Homem sempre você chega na quebrada, aí para pra pensar. A pessoa, sei lá, talvez casou, aí o marido abandonou com algum problema de alcoolismo, alguma outra coisa. Ou seja, a vida dela deu toda errada sem ela ter um parceiro bacana. Então ela sonhou pra filha dela, pro filho dela, pô, que o casamento, porque ela viu outras pessoas dentro da favela, que quem casou e manteve dentro do sistema capitalista, eu sei que a monogamia é uma ferramenta do sistema capitalista, mas dentro do sistema capitalista, que aqui estamos, juntar casado às pessoas fortalece-se financeiramente. E a pessoa prospera às vezes mais dentro dessa bosta desse sistema. A pessoa fala, pô, porque é 2 pessoas pagando um aluguel, é 2 pessoas dividindo tudo. E aí você chega pra ela e fala, não, é não monogamia. Eu falo, não, mano, meu sonho é um casamento mesmo, assim, que dê certo, porque ali, né? Então, assim, fica... Não, aí é monogâmico, porque só você é a pessoa. Oi? Não é isso? Não, é que assim, como falar dentro de uma favela da não monogamia, sendo que ali tá todo mundo sonhando com uma monogamia que funcione. Sim. Porque ela viu pessoas prosperarem com a monogamia Inclusive, funcionando. vai muito na igreja nesse sentido. E assim, porque ela vai pra igreja até por isso. Eu falo pra você, eu falo tranquilamente, coisas eu já falei aqui nesse podcast. Eu casei porque, mano, eu não sou CLT, minha mulher tinha plano de saúde. Então, eu casei. Mas essas divisões... Vou depois, porra. Infelizmente, cara. Então, tem que encarar, filho. É uma contradição do capitalismo que eu tô disposto a encarar. Não, mas é que a gente tá dentro dessa bosta, né? Agora, vamos ser sinceros. Então, aí vamos voltar 3 casos aqui. Se a esquerda do jeito que tá, certo? A pauta é não monogamia. A pauta é falar a linguagem neutra ou falar não sei o quê. Aí o trabalho... Profissionalização da prostituição. Puta que pariu! Você entendeu a merda? Puta que pariu! Bicho. Vai lá ser puta um dia, filha da puta, pra você falar se essa porra é uma profissão normal, cara. Pô, tá maluco? Puta que pariu! Não, desculpa, é revoltante. Eu vejo gente falar, velho. O cara fala da porra mal da letra do Chico Buarque de 40 anos atrás. Aí vem hoje uma letra, vai novinha. Você não acha que essa porra é pedofilia? Novinha é menor de idade, cara. Aí não, o Martinho da Vila falou merda lá atrás. E falou mesmo. Sim. E hoje em dia você fala, vai novinha, não, a sexualidade da mulher tá tudo certo, é o caralho, velho. Se você, eu falo como pai, eu não quero meu filho andando com a minha galera, não, parça. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu falei, mano, tem alguma coisa... Cara, eu queria só citar uma poesia da Nanda Felberg, que é uma poeta incrível. Por favor. Legal. Basicamente, essa poesia eu até esqueci, era... Não, mas é isso, cara, por favor. Meu Deus, eu sou muito Isso disléxico. aí. Não, tá bom demais, a resenha tá boa. Isso aqui tá maravilhoso, Tá cara. lindo, Isso é tá lindo. louco. O que acontece? Eu acho que, principalmente, uma voz feminina... e eu falo isso não é nem querendo passar pano de nada, não, sabe? Mas, assim, eu acho que essa questão do patriarcado e desse olhar do homem, eu acho que é a parada que tá, assim, ferrando mesmo o mundo, no geral. Só que esse patriarcado, ele também afeta homens, afeta mulheres. O machismo afeta homem pra caralho. Mas peraí, tira uma dúvida aqui. Será que não tem tipo, é isso aí que eu tô querendo te propor aqui. Você vai ler tua parada. Só que brisa aqui comigo aqui um minuto, rapidão. Demorou. Vamos lá. Vem em contato. Deixa eu te perguntar um negócio. Você não acha, tipo assim, patriarcado... É isso que eu tô tentando... É nisso aí, cara,
que eu tô tentando desde o começo aqui, na hora que a gente começou os nossos embates. Será que não tem um jeito mais simples de falar com as pessoas a mesma coisa? Do mesmo jeito que lá atrás o Lula do Velho Testamento falou da mais-valia, será que não tem um jeito, irmão, de nós falar com a esquerda sem usar esses termos? Porque eu acho que é isso aí pra mim que tá o B.O., irmão. Se você chegar numa quebrada e vir com um papo de... Eu não tô contra o que vai ser lido, não, hein? Pelo amor de Deus. Imagina. Mas, porra... Patriarcado. É isso aí que tá... tipo, você entendeu a brisa? Eu acho que esse programa aqui vai ser um programa histórico, cara. Já é, eu aprendi aqui é histórico, sabe meu irmão. por quê? Você é o cara que ouvia nós e veio aqui sentar com nós, isso é histórico, pô. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente pode ter esse caminho. Quando a gente, por exemplo, tudo isso que a gente tá falando, patriarcado, isso tudo, na teoria, ele é uma coisa maçante, pedante. Mas quando a gente coloca isso na prática, na nossa conduta, por isso que eu acho que o meu... Hoje, por exemplo, podia... Sabe, eu faço obras, eu faço mosaico, eu fiz o Hotel Matarazzo em São Paulo, a piscina de mosaico dos caras, o bagulho gigante, eu podia estar... Já tive convite pra ir pra fora do país. Matarazzo aqui, o que era o hospital? Isso. Ah, que legal, aquela cara. piscina. Nasci ali, se tomar foto do hospital e você contribui pra essa merda. Filho da puta, Você que Caralho, Rosewood. Legal, irmão. Exatamente. Aí eu vou ter um filho e vou falar, nasci aqui. Ele, caralho, você é mó boyzão, porra. Que raiva daquele eu fui uma das pessoas responsáveis legal, por irmão. fazer... Cancela aquele aí, multa ele aí. Mas assim, Cancela ele. é uma merda. Porra, cara. Nasci lá, Tudo é velho. cancela, Mas tá ligado, resumindo, eu você já poderia falou. estar nesse foco, mas eu sinto que a gente passa a ser politizado, não é eu ir numa reunião de X ou Y num fim de semana, ou colocar o bonezinho do MST tá ligado? Lógico. Quando eu E ali no transfiro, Jones, né? quando eu transfiro minha conduta, meu dia a dia, minha praxis, para aquilo que eu acredito todos os dias. Então hoje eu tô trampando. Eu vivo 24 horas dentro de favela, cara. Sim. Eu toco na favela à noite, eu faço reforma da favela durante o dia, eu tenho uma relação. Então, eu comecei a ver que se a gente passa a pegar todas essas teorias que a gente e jogar na nossa prática, que é isso que eu sinto que é o erro da esquerda. São pessoas que estão teorizando, quer postar, quer mostrar pro amiguinho o que é. Mas ela não tá praticando isso. Então, o pior pra mim não é o pobre de direita, é o mau caráter de esquerda que tá lotado. A nossa galera tá podre. A nossa galera tem assediador, tem uma pá de gente filha da puta. Eu vou trabalhar na casa de pessoa de bolsonarista, um cara com um monte de fala merda, o cara me paga direito, o cara respeita o meu trabalho. Eu vou trampar na galera de esquerda maluco, só falta ter que trocar, velho. Tá ligado? Vem aqui, arruma minha casa, eu trampo com obra, cara. Eu trampo com coisa que desgasta energia pra cacete. Ah, porra. Porra, às vezes eu tomo um BO. Então, assim, já que é pra eu tomar BO, vou trampar na casa de favelado, que pelo menos tem uma troca que eu tô aprendendo e eu tô construindo um conhecimento pra escrever esse livro, que é o Fórum pela Democracia, e pra poder trazer essa prática. Então, assim, sobre o que você falou, assim, só tentando amarrar. Boa. Quando a gente se coloca, os militantes, seja quem for, vive aquilo que você tá falando, você vai emanar, sua conduta vai dizer. E aí você vai chegar numa comunidade, por exemplo, não dá pra gente fazer todo mundo compra roupa. Pô, a gente tá incentivando o escravagismo pra caralho. Não dá pra gente pegar costureiras X, imagina se todo mundo de esquerda compra roupa só de costureira. Pô, isso é uma revolução do caralho, velho. Tá na nossa mão. A gente consegue falar um monte de merda. Eu, especialista em falar merda na internet. Falar um monte de coisa na internet. Não dá pra eu falar, por exemplo, que nem eu falava em Ubatuba, da gente ir no Ana Primavera, no CUDMST na Primavera e na Lagoinha, falar com o pessoal de lá e distribuir os alimentos deles lá em Ubatuba, tá aqui do lado. Sabe? Não dá pra gente fazer a cultura popular, por exemplo, que é o grande lance que eu sinto que a gente poderia modificar muita coisa. Ao invés de chegar na favela cagando regra disso ou daquilo, a gente chega com um grupo de capoeira, a gente chega com maracatu, a gente chega com arte, diverte as pessoas, que eu percebo essa magia com a sanfona. Quando eu vejo eu tô do lado de um polícia, eu tô do lado de um traficante, eu tô do lado de um... Seja lá quem for com a minha sanfona do lado, e a conversa tá fluindo, e aqui, sabe? Eu já escapei de cada situação por causa dos contatos malucos que eu tenho, meu irmão. E tudo foi aberto por essa praxe de tatu, com a sanfona, de viver aquilo. Então eu acho que a esquerda, ela tá pecando nesse sentido. Ela posta a porra de um textinho do Genipapo, por exemplo, que eu acho, sabe, tem coisas boas, mas é umas teoriazinhas de vida de merda, de gente que não sabe lavar louça, que ensina a mãe de favela a criar filho, tá ligado? É um negócio que chega, beira o absurdo. Então assim, se a gente vai lá, por exemplo, toca um pandeiro, aí fica reclamando, capoeira evangélica, vamos fazer a nossa capoeira lá, caralho. Entende? Se você pegar tudo que a igreja evangélica tá fazendo, é o que a gente tinha que tá fazendo. Sim. Porque eles estão ali junto com as pessoas, sabe? E aí pegar uns mecenas, um Porchat da vida, dono de uma ilha, comunista, de esquerda, dono de uma ilha, família dono de uma ilha, tá ligado? Ô, Porchat, pega os juros dos bilhões que você tem aí, fortalece uma parada. Cozinha Solidária que tá o João Gordo fazendo, sabe?
Pessoal da resistência periférica, mano, tem muita alternativa. Só que eu sinto que a gente só quer se mostrar, velho. E aí, quando entra, por exemplo, essa questão aí da apropriação das coisas, a gente vai ali, se apropria do pessoal de esquerda, se apropria da cultura preta, candomblé, quimbanda, manda pra cacete. Tem que ganhar dinheiro, né, mano? Sabe? Vira uma coisa. Só quer dinheiro. Não, então, mas vira uma coisa que eu acho que dá pra gente. Eu sinto que tá na nossa frente uma outra articulação, uma forma de articulação mais sincera, que tem como a gente mudar muita coisa ainda dentro deste formato. Porque uma ruptura só vai rolar se for pra ditadura. Ruptura, não existe isso no Brasil, não tem como. Nós somos o a país... esquerda precisa viver mesmo então, na viver prática. o que tá falando. Exato. É muito simples, parece que eu tô ensinando a pessoa, falar, mano, vira adulto, faz o seguinte, não monogamia, vamos falar então o seguinte, ó, vamos pensar na situação de você ir embora com uma pessoa de um baile, essa pessoa se relaciona com 2, 3 pessoas antes, os exames demoram uns dias pra você saber, a AIDS não acabou, tem vários DST rolando, tá ligado? Então vamos falar sobre tudo isso, ó, gente, numa relação não uso do preservativo e tal. Alguém chupa de camisinha nessa porra? Ninguém chupa de camisinha, caralho. Sim. Não transmite um monte de merda. Como que eu vou falar de não monogamia? Pelo amor de Deus. Agora, a monogamia é uma merda? É uma merda. O patriarcado é uma merda? É uma merda. Só que é uma merda que afeta todo mundo. Por que o moleque de favela entra no crime, mano? Ele entra porque ele quer uma mina, ele quer ter um cara, ele quer... Quem capô do salário mínimo vai conseguir alguma coisa, mano? Você é o cuzão da favela que sobe duro. Mas aí você entendeu? Tá Tudo bem. Então o machismo e o patriarcado também afeta o homem e ninguém fala essa merda. Mas e se eu falar você fala com as pessoas da comunidade sem usar esses termos? Não, porque que as pessoas da comunidade eu ouço. Porque elas já estão vivendo tudo que a gente tá falando. Elas já estão vivendo, exato. Aí se você lançar... É isso que eu tô falando. O que eu acho que distancia a esquerda da comunidade dos trabalhadores é justamente isso. Porque aí vira motivo de chacota, mano. Só que se a gente chega todos do hino nacional, a porra o patriarcado. Beleza, traduzindo em português, o que é o patriarcado em vez de a gente ficar usando esses termos? É isso que eu tô falando. Do mesmo jeito que é pau no cu do Marx, é pau no cu desses termos, mano. Eu acho que é isso que tá distanciando a esquerda do trabalhador. Você acha que eu tô... Mano, eu trabalhei 10 anos no telemarketing. Você acha que eu tô na porra do ônibus, no meu bilhete único, um camarada me encosta do meu lado, porque o patriarcado... vai tomar no cu. Traduz pra mim, bicho. Não você. Sim, certo? não entendi, mas perfeito. Você entende meu ponto de vista? Sim. Na questão de trabalhador. Porque senão a gente deu uma volta do caralho. Eu entendi seu ponto de vista, só que a minha crítica ainda continua a mesma. Tipo, mano, por que a esquerda se apropria de uns termos que distancia ela do trabalhador? Porque a gente não usa os termos da comunidade. Se você usar isso, se a gente chegar na porra de uma favela e falar o seguinte, Jesus era preto. Fudeu. Jesus preto. Então, mas os caras querem o Jesus branco. Não, mas eu tô dizendo lá atrás, o PT veio de uma igreja, cara. Eu conheço uma parte de evangélico mas eu quis usar o termo lá do Jesus. Pô, não, mas eu tô dizendo hoje, vamos falar com as pessoas acreditam em Jesus. A gente vai ter que falar de Jesus, velho. Pra falar de Jesus e através de Jesus explicar o bagulho. Exato. Isso é uma coisa perfeito. que... E aí é uma parada que pega pra mim muito forte, que tanto da esquerda liberal, quanto principalmente da esquerda... Eu, mano, é assim, cara... Não dá pra você chegar lá e falar... Então, Jesus eu falar do patriarcado, aí os caras vão falar... Não, vai tomar no cu. Divide o pão igual pra todos. Entendeu? Jesus agora você quer falar... Entendeu? Aí eu vou e falo com uma pessoa... Por exemplo, participei de diversos debates na internet. Pô. Aí eu vou falar, não, mas aí o Jesus não era comunista, porque na época, segundo Karl Marx... Meu irmão, eu tô falando de conceitos básicos de vida. Não, Jesus, ele ensinou... Ele foi o quê? Uma pessoa que combateu 2 impérios ao mesmo tempo, na época, o Império sionista da época. Sim. Porque os judeus que se tinham ali naquela época eram pessoas com a mesma praxe sabe? E eu debato isso dentro da favela com um pastor de igreja, os caras ficam, eita porra. Fala, mano... Você tá apoiando, você tá falando da hora de Israel, pá, massa. Só que é o seguinte, Jesus foi morto pelo Israel da época, meu amigo. Porra. Como que você... Aí o cara... Aí tem umas tiazinhas que eu lembro quando eu tava fazendo campanha, por exemplo, em Ubatuba. Fica ali. Aí chega de quebradinha depois, o cigano. Eu vou votar no Lula. Mas não fala pro pastor, não. Sacou? Exato. Porque mas assim, eu parto do dele. Eu parto do que... Eu acho que a academia, a inteligência, ela parte quando a gente consegue transformar o território. Agora, eu chegar aqui e falar, vou abrir um livro. Segundo tal, da onde? Eu não consigo entender quem que... E aí eu entendo que essa questão funciona nos Estados Unidos. Woke. Por quê? Porque lá, merda por merda... As pessoas têm uma base, teoricamente. Tudo bem que tá todo mundo drogado, sim, enfim. exato. Mas eu digo no seguinte sentido. Os negros lá, alguma condição, eu vou falar hoje em dia, eu tenho até medo, sabe? Toda vez que eu falo negro, dá um gatilho meio tipo, você errou, você falou... Enfim, eu acho que esses blocos que não pode dar nas pessoas. Claro. Porque a pessoa tem medo de falar. Eu acho que essa parada, se a pessoa ataca, uma pessoa ataca a pessoa, parece que seu vizinho de Itaquera é o Pedro Álvares Cabral, tá ligado? Exato. Tipo assim, você que, lógico, sofre menos, tá? Mas assim, muitos dos brancos que vieram pro Brasil
também, mano, eram degredados de lá, eram uns puta de uns fudidos que tava... Então, assim, o fato é, os homens brancos tiveram acesso à terra. Claro. Vamos falar de antirracismo? E eu não tô falando nem de direita e esquerda. Porque você pegar a direita e esquerda na França, teve a Revolução Francesa, tinha escravidão na África antes, fez a Revolução, continuou depois. Foi. Esquerda e direita que a gente tá vivendo agora, que é essa coisa meio democratas e gente retardada. Oh, meu Deus. Não, é direito de cagar no Congresso. Desculpa o termo, gente, sou uma pessoa dos anos 80. Aí, saiu. Entendeu? Retardado no sentido de ser uma pessoa... Então, aí esse é o ponto do... Meu Deus, essa porra que vai chegar na porra do trabalhador. Você não pode falar, eu sei que tá errado, que o cara é retardado. O cara tem falas machistas, tem fala... cara, tipo... mas falando em retardado aí, ó, quem é dentro do estúdio. Cara, o trabalhador é muito louco, que a classe trabalhadora... Minha avó era sergipana. E ela tinha um monte de fala xenofóbica contra a galera do Nordeste, sendo sergipana. É muito louco. A classe trabalhadora é isso, essa mistura de coisas. Você desconstruir um bagulho que tá mocota. O negócio é gosto, através de Jesus. Aquela coisa. Tem agora que ser chegar uma coisa... e ficar... porque assim... Imagina o evangélico radical desses que a gente vê hoje falar. Jesus é comunista. Aí, em 5 minutos a gente mudava tudo, cara. Já era, né? Mas é que assim, através de Jesus é um caminho interessante, porque ao invés de chegar lá e começar a falar, ler livro do Paulo Freire, na verdade é o método do Freire, né? Que ele escreve. Exato, ou seja, você falou tudo. Você pega ali, eu lembro que, no método de educação dele, ele chegou numa galera lá no Nordeste que eles estavam aprendendo, para ser alfabetizado, a aprender a palavra morango para as crianças. As crianças nunca tinham visto um morango na vida. Uhum. Ele chegou e falou, não, muda tudo, tem que colocar coisas aqui que essas crianças conhecem. Então, mandioca, sabe? Coisas assim. E ali ficou mais fácil. Então é isso, é usar termos... É o que eu tô falando. Aí tem que tirar. Você tem que usar patriarcado, com todo respeito. Tem que tirar mono, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, você Revolução Russa? O professor, vai tomar no cu da Revolução. Dá uma mamada aqui. Tá só uns 200 anos desatualizando. Dá uma mamada no leite aqui, que tá só a barba só. O negócio é o seguinte. Só a careca. Só a careca. O cara fala pra você. Não, mas... Você me desculpa aí, Paixão, mas é a verdade. Se a gente não evoluir no debate com os trabalhadores... E os exemplos brasileiros. Vou te dar um exemplo aqui rapidão, que você tem que ir pra poesia, que nós já estamos encerrando também. Mas vamos pegar aqui. Por que você entra no Uber e tem Jovem Pan? Porque os caras pegam um assunto bizarro, traduz lá do jeito que eles querem, e os caras falam, mano, agora eu tô informado, porra. Sim. Eu vi o comentário do cara lá, e do maluco fala, em 1 minuto aí você resume a crise econômica no Brasil. E em 1 minuto o cara fala, porque ele tá de terno numa categoria, que o trabalhador pega e fala, porra, é isso aí. Tem razão, ó. Cara, é isso café mesmo. Tá caro porque a Janja tá andando de avião, porra. É isso, tá cara. vendo? Então acho que precisa aproximar, não tô falando pra gente fazer fake news. Mas a gente precisa aproximar a comunicação com o trabalhador. E não adianta chegar... É como você falou, você vive mais a prática que nós, inclusive. Bem mais. Mas chegar no trabalhador... o trabalhador no meio de uma reunião ali soltou um retardado. Pô, eu vou chegar reprimindo o cara, vou dar um processo no cara? Não, muito pelo contrário. Eu vou falar... Vou deixar o pau cantar na reunião, depois em off, falar... Irmão, esse bagulho de falar de retardado é foda. Pô, você não tem a vizinha lá que um menino tem... Entendeu? Os divertidamente deu uma bagunçada. Pô, imagina como é que ela se sentiu aqui no meio da galera. Pô, vamos pensar. Isso é um exemplo prático. Sim. Do que eu chegar no cara e falar, mas você falou retardado, vamos todo mundo vai a ele? Pô, a esquerda é uma ciranda do caralho. Porque a gente tá numa democracia, teoricamente, né? Tudo bem que é uma democracia burguesa, no qual a gente trabalha pelo convencimento. E aí a galera de esquerda não me recusa a falar com você. Vai fazer terapia. Isso. O cara de esquerda fala, o de direita fala, vai pra Cuba. E a galera de esquerda fala, vai fazer terapia. Como se a terapia fosse alguma coisa, sabe? Sim. Que é essa coisa que eu tava falando no começo, né? Das pseudociências de cada lado, né? Claro. E como isso tá afetando igualmente todo mundo. Então, uma grande coisa que eu acho que a gente tem que se entender é a gente, e principalmente na praxe mesmo, a galera de esquerda e a galera de bolsonarista, eles têm uma conduta idêntica. Que eu, quando comecei a provocar, comecei a perceber e comecei a falar, cara, alguém tem que ninguém... E assim, chega muito pra mim, manas, chegam pessoas pretas pra mim e falam, cara, tal e tal pessoa praticou isso comigo, que é um outro preto ou uma outra pessoa do mesmo fronte. Só tô desabafando com você, mas você que é meio retardado? Ai! Você que é uma pessoa que não tem problema de comprar brigas, não é nem... Eu não sei por que eu falei 2 vezes seguido, mas enfim, tá enraizado. Qual que é o lance? Fala isso, dá uma provocada, porque aquela pessoa ela vai se ligar que é pra ela, e de repente numa próxima tem uma autoconduta. Agora, eu não posso falar. As manas chegar pra mim e falar, por exemplo, sua monogamia, não concordo, não acho legal, mas se eu falar o pouco apoio que eu tenho de outras manas, eu vou perder, né? Nesse sentido. Enfim, então eu acredito que
essa coisa da gente falar a linguagem do povo. Por exemplo, cara, democracia corintiana, velho. Sabe? O lance dos motoboys, sabe? Residência. A gente tá, sabe? Sacou? Cadê- Tipo assim, cadê a esquerda? tá Isso, indo é. lá. E assim, são pessoas que acabam que. O próprio. Sabe, eu conheço esse pessoal, enfim, já tive oportunidade de ver que não é uma coisa. Assim, não tá dependendo do PT, tá continuando, tá fazendo. Então, assim, como que a gente pode manter um contato? E não é no sentido de chegar no trabalhador e falar, é no sentido de. Lado a lado, mano, tá ligado? Por exemplo, quando eu tô ali na comunidade, pô, rolou de fazer o trampo. Mano, o cara ali que tá com uma dificuldade de grana, eu sei que o outro ali tem o outro, enfim. Mano, eu vou formando aqui um time de pessoas que vão fazer um trampo. Cara, a partir do momento que esse cara tá na quebrada dele, o cara ontem tava sendo tirado, e esse cara tá na quebrada dele dando um trampo, por mais que seja de um ajudante de obra, ele tá com capacetinho, ele tá com uniforme. Cara, muda, eu já vi assim, pessoas que falam, caralho, velho. Eu nem me reconheci esse maluco que tava ontem jogado ali, cachaçado no corote, R$3. E aí eu falo pra galera, por exemplo, essa questão, liberação de drogas, que a gente fala com tanto. Pra comunidade, isso chega de uma forma horrorosa, porque assim, droga é a desgraça da favela, cocaína é um lixo, sabe? Bebida só ferra as pessoas. A gente tinha que estar fazendo, era propaganda contra a Ambev. Cadê a gente de esquerda falando disso? Sim, Sabe? concordo, Destrói tudo o tempo todo, cara. Não, vamos liberar tudo. Pra quem tá na favela, as pessoas que de repente, eventualmente, têm algum tipo de ligação com isso, vai falar, mano, esses caras vão tirar esse meu corre, essa minha possibilidade. Ah, eu vou ser trabalhador, mas eu quero comprar uma moto, vou trampar uns dias em determinada. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu via muito isso. No Rio de Janeiro não tem como se o crime fosse uma coisa ilegal. Ele é um trampo a mais, ele é tipo um Uber que você faz de vez em quando ali, vou ficar uns dias. Um Avon, né? É um Avon ali que é da onde você consegue comprar uma motinha, um bagulho, o bicho pegou, e aí se você precisar de dinheiro emprestado, você pega ali, faz um rolê, compra uma moto, aí você ficou devendo depois o agiota, pai, você vai ter que... Enfim, tem toda uma... E a gente não fala sobre essas questões. Então, assim, essa coisa, a gente falar liberação de droga, tem que falar com muita propriedade. Falar de não monogamia, a gente tem que falar com muita propriedade. Ou então, não fala. Fala de outras Simples coisas. Chega assim. através de outras formas. Agora, chegamos na comunidade, vamos comprar costura das pessoas. Por exemplo, outro negócio que eu tava vendo que outro dia chapou minha cabeça. Desculpa se eu tô sendo muito... Não, tranquilo, não esquece da poesia. Ah, sim. Por exemplo, o aplicativo Tinder. O aplicativo Tinder tem uma tecnologia ali de programação dentro. Nossa, Não, vamos lá. Que localiza pessoas próximo, certo? Para uma oportunidade de um encontro, certo? E eu falei, cara, se pega esse mesmo programa, sem a gente ficar falando de não monogamia, de várias coisas, esse mesmo código-fonte, e a gente usa para uma situação de assédio, por exemplo, a mina tá andando na rua, ela tem um código secreto no celular, um tipo de chacoalhado, não sei, alguma coisa que aciona esse aplicativo e aciona todas as pessoas que estão à volta no momento que ela tá sendo perseguida ou qualquer tipo de coisa, sabe? Então, assim, é o mesmo código. A gente poderia, nós de esquerda, pegar um Fábio Porchat da vida, pegar uma Anitta da vida e falar, ó, pega 1% aí do dinheiro que você tá ganhando. Inclusive, já trampei, já fui pessoa que montou palco pra Anitta, escrota do caralho, trata os outros que nem lixo, entendeu? Que porra de esquerda é essa que, sabe? Nós que é trabalhador que tá ali no fora do glamour e tal, entendeu? Então trago, sabe, de esquerda, uma pessoa dessa, pode continuar no seu lugar, de esquerda, velho. Você vai falar que é um exemplo de Anitta com... Pô, eu chego na favela, tá o pastor de igreja com o negócio da Anitta com o PT na raba, assim. Você fala, você acha que eu quero que minha filha é isso? Você não falou que esquerda era na universidade? Eu pensava que era isso. Mas, ó, pelo jeito, você tá querendo fazer não monogamia. Cara, isso trava a cabeça da galera de uma maneira... Enfim, por exemplo, comprar costuras e coisas de pessoas. Por exemplo, um aplicativo que resolva tal situação. Por exemplo, já tem um aplicativo feito para a prefeitura que faz a mesma função para os motoboys. A gente não consegue fazer uma força para aposentar a Uber, porque é isso. O que essas empresas fazem? Elas só criam um negócio virtual e administram aquilo. E a gente tem apoio de um governo de esquerda, então vamos tomar esses caras agora, velho. Sim. Vamos para porque não dá. Não tem condições, se um governo de esquerda não ajudar, o próximo, meu irmão. Ou seja, tá ineficiente. Vai ser o nosso Marcelo assim, aqui com o liberalismo dele que vai, né? O Haddad fazendo um programa neoliberal, como que até agora não entendi nem a diferença dele com o Paulo Guedes na prática dele. Também não vi nada. Ontem acabamos de ver lá o que é o Cacau, sei lá que porquê, falando falando da questão do Lula. Sim. O Galípolo, que o Lula falou que era um cara... um economista de esquerda, eu tava vendo as votações dele do Roberto Campos Neto, ele só divergiu em uma votação do Roberto Campos Neto. Então, praticamente, o Galípolo é o Roberto Campos Neto. Que foi indicado pelo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto. E o Galípolo do Lula, enfim.
Ontem uma pessoa do PT, uma pessoa também do PT, falando do Daniele uma questão de funcionário fantasma, sabe? Tipo, faz o negócio lá da taxação, lá do Pix, aquela história toda, e depois vai e tira o Nicolas Ferreira Bomba. E a culpa é das pessoas da UP que tá queimando, velho. Sabe? A situação do Silvio de Almeida e Daniele é de pegar todo o petista e falar, me explica essa merda, velho. Sim. Que palhaçada é essa, velho? O cara que era o cara, velho, da questão identitária. Sabe? Não sei se o criador conceitual, mas enfim, sobre a questão do racismo estrutural. Sabe, velho? E esse cara fez essa merda que eu falo pra Djamila aqui num post. Pô, eu tô fazendo uma questão, Djamila Ribeiro, e falo aqui pra você, não sei qual câmera que eu uso. Mas enfim, eu não tô. E as pessoas me chamam de racista porque eu tô questionando uma intelectual, uma pessoa que tá num lugar de tribuna que eu tô fazendo uma pergunta honesta. Como que você chama a mana comunista de branquinha de turbante, velho? Sabe, mano? Isso daí não é uma ofensa de uma mulher contra a outra em primeiro lugar. E você não sabe as vivências daquela pessoa, sabe? E a Djamila, mesmo sendo retinta, ela teve uma estrutura ali, teve pessoas que ela não chegou na... Sabe? Então, assim, é muito mais complexo. Nos Estados Unidos, sim, pode ser. Então, eu sinto que a grande questão respondendo aquilo é essa cópia. A gente não adaptou ao nosso contexto. Então, a gente está falando como se fosse, o termo nigger não pode, não sei o que lá. E, assim... Por exemplo, nos Estados Unidos, pegando até o exemplo dos caras, só elegeu o Barack Obama porque branco votou no Barack Obama, porque lá é 12% de preto. Aqui, com maioria preta, a gente consegue eleger porra nenhuma, cara. Então, assim, a gente vai atacar o vizinho branco ali. Eu não tô falando que ele não sofra menos ou mais, mas não é sobre terapia, não é papo pessoal. Isso existe, mas, sabe, tá a gente não tem mais amizades, a gente tem que pagar terapia. Pra mim, a psicanálise é isso. É uma pseudociência que tem sua validade, assim como um culto tem uma validade, assim como um rei que tem uma validade. Qualquer tipo de contato humano tem uma validade, mas não é ciência. Sim. Qual que é o lance? As pessoas não podem mais conversar, as pessoas não conseguem se relacionar um mínimo, ao ponto de gerir uma casa. Daí a fazer um encontro coletivo, irmão, pra fazer um centro cultural, pra fazer... Meu irmão, aí eu vejo as pessoas através da cultura popular, vai lá, nem é nordestino direito, entendeu? Aí vai lá, vou dançar o boi, vou fazer o carimbó, aí vende isso pro Sesc, e aí... Nossa, aí você vê um monte de gente deslumbrada, é o meu rolê, o que eu vejo isso. Eu talvez seja mais um desses deslumbrados, sabe? Tocando aqui um negócio. Quando eu caí na frente, eu falei, mano, eu nem sou do Nordeste, velho. Eu nem sou nordestino, porra nenhuma. Tipo assim, eu tô dançando o quê aqui, velho? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? E tem uma questão que aí vem o lance do foco, o foco ainda tem o contato físico, sacou? Sim. Que aí desvirtua de um outro lugar, entende? Sim. Então, assim... Só para não perder o raciocínio, eu sinto que essa questão identitária tem a sua validade, só está sendo usada de uma forma errada. Se a gente se colocar no lugar do povo e entender o que acessa eles, sabe? Não só no sentido de assistencialismo, mas, por exemplo, de trampo. Eu percebi que eu sou um indivíduo. Eu não sou representante de nenhuma entidade. Eu sozinho, mano, fiz um estrago, cara. Sabe, eu 20 anos de luta, por exemplo, no Morro do Querosene, ponto de economia solidária existe, porque a gente fez ocupação lá, geriu, não foi pro caminho que a gente gostava, mas aos poucos foi ficando, virou um ponto de economia solidária, sabe, que existe lá hoje, tá lá, as manas feministas tá lá tocando a parada, sabe, e o Espaço Saramandai no Morro do Querosene, a minha atual ocupação, que agora eu tô colocando, ocupação não, né? Na verdade é uma base de luta social, pra geral, que eu tô colocando o nome de Olga Palmares, enfim, então assim, sozinho, conversando com as pessoas, sabem que você tá fazendo um rolê, sabe, honesto, que você tá querendo o melhor, você chegar nos vizinhos e falar boa tarde, não, a senhora quer invadir a casa, não, tá juntando lixo, tá cheio de rato, tá tendo sujeira, vamos fazer uma parada ali pra um jardim, vamos fazer uma coisa, as pessoas entendem quando a gente fala de ideias. Sim. E agora, se a gente chegar armado, tanto o lado da esquerda, chegar armado, cheio de coisas, quanto o lado da direita, fica só essa treta, e dá eu que sou do conflito, tem um tesãozinho envolvido nisso. Quando você dá um argumento bom, parece que você fez alguma coisa e na prática não mudou nada. Então eu sinto que se a esquerda trazer para a praxis aquilo, sabe, de acessar o povo, ainda nesse período de governo Lula, que seria, eu acho que a gente conseguiria pelo menos chegar ao fim desse governo, porque se a gente perder, velho, e esse é meu pavor. Sabe? Porque esse barco, o barco do Lula afundando, a gente tá preso aí também, velho. Sim. Não que a gente tá totalmente, mas afunda muita coisa. Não, nem fala em barco aqui da gatilho. Ninguém conhece a esquerda radical, por exemplo. As pessoas não estão tendo oportunidade. Eu acho que esse é um grande progresso. Hoje dá para se entender que esquerda não é só aquilo que foi apresentado. Sim. Sabe? Que a esquerda, na verdade, é Brizola, Erundina e outras. Darcy Ribeiro, Prestes. E até a gente buscar no Palmares. E até a gente buscar no Palmares, né? Referências. Cara, eu gostaria de... Só um adendo que você falou aqui em Cataguiri agora.
agora, eu sei que já tá caminhando no final. Por exemplo, em 2001, eu participei ali das conversas iniciais de fundação do MPL, que 10, 12 anos depois veio Faria a ter... o Enfim. negócio 10 centavos. E assim, naquela época, cara, essa galerinha que veio a ser do MPL... Por exemplo, eu trombo Kim Kataguiri e esses caras desde essa época, velho, dos anos... Então, assim, muitos deles são pessoas que foram falar com a galera de esquerda, se sentiu meio frustrado e ficou com raivinha. Falou, agora eu vou foder. Tem muito desse lado. Que a gente perdeu muitas pessoas por não saber... cancelando todo mundo. Não saber como... Cadê como essa galera agregar, né? Vamos dar ele na poesia, que Vamos na poesia, mano, que a gente tá na passou o reta tempo final, legal Nossa, aqui já. boa. Mas porque o papo tá bom. Que bom. Entendeu? Eu Demais. teria, é o que eu falei, às vezes até eu pensei em preparar, enfim. Não, vai até Mas- bom não Nossa, preparar, bom porque senão a gente demais. fica, Nossa, se fosse- fica Tivesse- preso, né? Eu vou citar aqui uma poesia da Nanda, que é da Fernanda Felberg. Desculpa se eu não pronunciei errado e tal. Tranquilo. Eu acho que toda essa reflexão que a gente está tendo nesse momento vem muito dessa poesia dessa mana, que muitas pessoas minas e tal, que chegam para mim com crítica, não expõem, porque pode perder o pouco apoio que está se construindo com essa questão de sororidade e tudo mais. Sim. E quando eu vi ela trazendo isso ainda bem por poesia, então, assim, para mim isso daqui, essa reflexão sobre essa poesia dela já é muito do que eu gostaria, porque eu demorei anos para tentar pôr em palavras. E eu senti que ela trouxe com uma sabedoria. E principalmente com uma prática e com uma coragem fodida, assim, na minha visão. A autora é Nanda Felberg, ela dedicou a Elizabeth Caldeira.94. Ando com preguiça da esquerda caviar que frequenta os botecos da zona leste da cidade. No caso, ela é de Minas. Ah, eu vi esse vídeo, tá? Você viu? Então... Por favor. Bom, ando com preguiça da esquerda caviar que frequenta os botecos da zona leste da cidade, da não monogamia de mão única, do fotógrafo de nu feminino e os bastidores da sua boa intenção. Eu vou na contramão do ritual do cacau, do Banco Pagé, da demanda desfeita por R$500. Eu tô com preguiça demais do boné vermelho que não cumprimenta o porteiro, das portas da percepção que só abrem noiadas. Não culpo o Mercúrio retrógrado se a gente tem zero habilidade para conversar. Na prática, a gente dá like e chama isso de amor, e vai vivendo o suprassumo da dor. Eu não vou soprar canela, que só suja meu chão no primeiro dia do mês e não tenho faxineira. Eu passei a semana inteira esperando um Pix que não caiu. Eu não posso contar só com meus guias espirituais, se os meus dias, os meus ais, são tomados por boletos que só posso pagar se o dinheiro que estão me devendo entrar. Eu não tenho provado o gosto abençoado de dias gratiluz. Minha cruz é pesada e o buraco bem mais embaixo. Eu não me encaixo, eu não relaxo. O caldo amargo da minha boca é um esculacho. Como canta um homem de bigode, eu não estou interessado em nenhuma teoria. Preciso dar conta da alucinação do dia a dia, dessa agonia de cobertor curto, temendo o surto que faria meu corpo cair do 8º andar. Fernanda Felberg. Eu vi esse vídeo. Assim, É bom demais. É Não, bom. Nossa, só- quando eu vi sair, minha só cabeça... paulada. Quando ela cita o homem de barba... Paulada. Cara... Incrível. Não tem nem o que falar. Programaço, programaço, Um belo né? encerramento. Olha, é isso. queremos te agradecer demais pela sua presença. Espero Muito que você volte agradecido. mais vezes aí, com certeza. Trazer, eu já falei, tem que criar um dia, pegar, botar Muito bom. pessoas aí frente a frente. Muito Mas te bom, agradecer perfeito. demais aí pela presença. Foi, porra, cara. Eu acho que é importante a gente, como esquerda, sempre se rever nos atos, nas posturas e tudo mais. Acho que esse texto aí Não, é foi- sacanagem. Tá foi louco? Eu paulada, saio daqui, paulada. eu vou lá no Moela agora, ali na Santa Cecília. Pô, passa o bombetinho aí do MST. Eu saí daqui agora, eu vou lá, porra, tomar um cafezinho. Então, assim, agradecer a tua presença. Antes do Zé dar a consideração aí, rapaziada que acompanha a gente até agora aí também, pô, deixa um comentário, compartilha, faz chegar em mais pessoas. O Categoria de Base, ele é um projeto, cara, que ele depende muito do boca a boca, irmão, no sentido de... Aqui a gente fala com um trabalhador, a gente fala com pessoas que estão fazendo algo, e não é, cara, a gente nunca vai querer trocar uma ideia com essa questão de celebridade ou subcelebridade. É feito de trabalhador por trabalhador. Se você não enxergar no trabalhador, não enxergar nas pessoas que estão fazendo algo, interesse em ouvir, você não tá querendo ouvir o teu próximo, você não tá querendo ouvir o porteiro, não tá querendo ouvir o motorista de Uber, como já passou aqui, a psicóloga, o motorista de ônibus, tantas histórias maneiras que a gente já compartilhou. Então, encarecidamente eu peço, cara, compartilha, faz chegar em mais pessoas. A gente tá com um número bem bacana, já visto o que é conversado aqui,
né? Então, fica aí esse apelo aí pra quem tá ouvindo a gente, fazer chegar em mais pessoas. Porque, mano, tem gente que acha muito mais maneiro ver o quanto o Igão é burro no Podpah do que, às vezes, mano, ouvir um cobrador de ônibus que mandou um papo muito louco sobre o PCC. Concordo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Zé? Total, cara. E também o que o Horácio estava falando sobre as referências, né? De você também que está assistindo isso, se considera de esquerda e se interessa muito por estudos, Marx, Revolução Russa, Chinesa, até a revolta do Haiti, mas não esquece de Palmares. Tá? Eu acho que assim, são nossas referências aqui, elas são muito boas, tá? Porque Palmares durou quase 100 anos. É muito louco, assim, tipo, pensar, né, que uma sociedade ali durou quase 100 anos no meio de uma opressão gigante. E, né, e assim, então realmente são referências nossas, a gente precisa buscar as nossas referências Sim, com e também certeza. além Aquilombamento é a grande resposta. Né? Aquilombamento é a Revolução Brasileira. É isso, né? Eu acho que essa é a nossa maior referência. Essa é a nossa referência. Né? Com coisas indígenas também, né? Sim, também, que também resistiram muito e que resistem até hoje. Até hoje, sim, né? São nossas referências. Então, um abraço aí, Mao Tse Tung, que estiver ouvindo a gente aí também. Beleza? Meu irmão, obrigado, viu? Muita satisfação. Obrigado aí Velho, pelas Horácio, palavras. foi incrível. Muito programa agradecido. forte, né, Gui? Foi explosão. Falando em fome, alguém chegou aí, ó. A repressão do Estado aí. Beleza, então, agradecido. rapaziada. Nos vemos. É isso, né, É Zé? isso, Gui. Muito Até bom. semana que vem, hein? É nóis. Valeu. Obrigado. Na categoria de base.